Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de outubro de 2025. Bendito seja o nome do Senhor. Um novo dia, pela graça de Deus, tendo tido uma noite também tranquila e de sono. E juntos, mais uma vez, para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, para a nossa devocional, cujo texto que nos serve de base é o texto da carta de Judas, versos 24 e 25, que já lemos das vezes anteriores, e leremos mais uma vez. Diz o seguinte: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Temos falado aqui sobre o Deus referido nesse texto. Falando, quem é este aquele? Ou seja, Judas fala, aquele que. Então, mas quem é este a quem ele está se referindo, né? Sua pessoa, sua atuação, sua obra. E ele deixa aqui, à medida que ele vai falando, algumas características indicativas da pessoa de quem ele está falando. E aí nós vimos que ele é poderoso, então não é uma coisa pequena, mas tem todo o poder, toda a autoridade para realizar, e aí eles para guardar de tropeços. Outros textos vimos para nos suprir as necessidades, para nos confirmar na verdade e para nos apresentar puros, limpos, impolutos, imaculados, diante da sua glória. É a palavra que aparece aí, a palavra da sua glória, da sua majestade, do seu esplendor. Vimos que ele fala que ele é o Deus único, e aí vemos aí a situação ou a indicação do que seja único, a unicidade de Deus. Ele é o nosso Salvador, como fonte da nossa salvação, provendo o meio por Jesus Cristo e garantindo esta salvação, dando-nos aí o seu do penhor e garantia, que é o Espírito Santo que em nós habita. E ele, de certa forma, termina esse texto e esta manifestação laudatória, ou essa doxologia, dizendo que a ele, tanto àquele que é o único Deus, como também a Jesus, Senhor nosso, porque ele deixa claro na formulação aqui que tanto o Deus único, que é o nosso Salvador, ele faz isto por meio ou mediante Jesus Cristo, Senhor. Então, Deus é visto como Salvador e Jesus como Senhor. Mas nós sabemos que Jesus é o Senhor de fato, mas é também o Salvador. Isso significa que Judas tem a concepção de que Jesus é de fato Deus. Então, este é de fato o Deus supremo, absoluto, soberano, único. E ele usa aqui 4 expressões para, de certa forma, confirmar, 4 palavras para confirmar esta percepção e esta verdade que ele passa a nós, de que o Senhor Jesus é de fato o Deus Todo-Poderoso, Deus único, como ele mesmo colocou. E ele diz que este
que é o Deus único, é, de certa forma, aquele que é alvo, aquele que é digno, e ele vai dizer, de glória, majestade, império e soberania. 4 palavras que têm alguma divergência de interpretação entre os biblicistas, os comentaristas. Alguns entendem que são 4 palavras para destacar, para enfatizar com toda intensidade um conceito que está presente nessas palavras e que, de certa forma, na nossa língua portuguesa, seria a última que temos nessa tradução que eu uso, que é soberania. Então, glória, majestade, império e soberania teria um único sentido, de que ele é digno do reconhecimento de que, de fato, ele é soberano, de que ele é realmente o Senhor e que não há outro. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade dos intérpretes é que cada palavra que temos aqui tem um uso específico indicando esta realidade de soberania, de majestade em determinada área ou segmento. De sorte que a glória estaria ligada à questão da divindade, à majestade da sua realeza, ao império do seu domínio e à soberania do seu governo. As duas são possíveis, não há como nós fecharmos aqui, mas o importante é saber que ambas, seja essa interpretação de que as 4 palavras têm um único sentido apenas de ênfase, ou cada uma delas direcionando para uma esfera, vamos chamar assim. Não importa qual seja a sua percepção, o que importa é entendermos o seu sentido, de que, de fato, Deus revelado na pessoa de Jesus, e Jesus, que é de fato Deus, é soberano. Ele é quem governa. Ele é quem tem toda a autoridade. Ele fala de poder, ele fala de autoridade, ele fala de governo, ele fala de soberania, ele fala de império. Isso significa exatamente isso. Na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele diz que todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o reconhecimento do senhorio, da soberania, do governo absoluto de Jesus gera glória a Deus o Pai. Ou seja, toda a realidade do ser divino é aqui representado e recebe, sem dúvida nenhuma, toda esta expressão de reconhecimento. Isso significa que não, como ele é o Deus único, não há outro que deva receber o reconhecimento da soberania e do governo, porque de fato ele, pela sua palavra, dirige todas as coisas, governa todas as coisas segundo a sua boa vontade e o seu soberano querer. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe para que você tenha
essa compreensão e possa descansar nessa verdade, de que as coisas não ocorrem por sua própria determinação. Não é pela conjugação dos astros, mas sim por ordenação daquele que é soberano, é digno de receber glória, honra, louvor, adoração, culto, porque ele é de fato Deus, único, soberano. Amém? Amém.